Esta é a palavra do Senhor para você que está enfrentando um problema extremamente difícil de ser solucionado, de ser resolvido. Um problema que, na visão humana, é impossível que uma coisa diferente ocorra ao seu favor. Lembra? Lembra quando o povo de Deus estava escravizado no Egito? Era impossível que este povo, depois de passar 400 anos como escravos na terra do Egito, fosse liberto. Faraó já tinha dado do seu decreto que jamais ia libertar o povo hebreu. Mas o impossível aconteceu quando o povo clamou a Deus. Deus ouviu o seu clamor, entrou com providência e Deus retirou com a ação divina o seu povo das garras de Faraó, do poder do Egito. Foi necessário que ocorresse 10 pragas. E Deus fez com que as 10 pragas ocorressem por amor do seu povo, para libertar o seu povo. Ou seja, aqui você enxerga que o impossível Deus realizou em favor daqueles que temem o seu nome. Mas depois que o povo foi liberto, o povo estava chegando perto do Mar Vermelho. E Faraó se arrependeu de ter libertado o povo, mesmo vendo a poderosa manifestação do braço de Deus, da mão de Deus, da ação de Deus, com tudo o que já tinha feito na terra do Egito. E Faraó deu ordem para que os seus soldados fossem atrás do povo hebreu. E que se não fosse de trazer, que matasse todos eles. E o povo começou a ficar com medo quando viu as carruagens dos soldados de guerra. Os soldados, vindo um monte de soldados de pé, um monte de soldados de carruagem, seus cavalos, e estavam com raiva, estavam com ódios. E ninguém queria ser mais escravo. Ninguém que é liberto quer ser preso de novo. Mas a angústia começou a se apoderar das almas de muitos deles. A tristeza abateu o coração deles. Porque eles não estavam vendo saída, na frente tinha um mar. E eles começaram a cobrar de Moisés. Poxa, Moisés, foi para isso que você nos tirou da terra do Egito? Me tirou toda a minha família, toda a nossa família, para a gente morrer aqui? E aquela pressão toda foi para o servo de Deus, Moisés. Moisés também não sabia o que fazer, no sentido do que poderia fazer para salvar o povo, porque os soldados estavam vindo com ódio, e eram muitos soldados. Moisés estava enxergando o Mar Vermelho. Mas o Moisés não sabia que o Mar Vermelho ia se abrir. Ele não sabia o que fazer. Ele sabia de uma coisa. A realidade que o povo estava vivendo nesse exato momento era uma realidade difícil e era algo muito impossível, na perspectiva humana, o povo se livrar dessa perseguição que estava ocorrendo. O povo continuar livre diante do cenário que estavam vivenciando. Mas, embora Moisés soubesse que era impossível para eles tomarem uma decisão que pudesse conter a fúria dos soldados de Faraó e fazer com que a sua liberdade fosse preservada, Moisés sabia de uma coisa, que o que é impossível para ele como ser humano, o que é impossível para o povo como seres humanos, não é impossível para Deus. Porque Deus é o Deus do impossível. Nada é impossível para ele. Moisés tinha conhecimento disso. Moisés acreditava nisso, de tal forma que ele clama a Deus, por uma resposta divina, pela uma intervenção divina. E no momento que Moisés fala com Deus, Deus manda Moisés abrir o Mar Vermelho. E Moisés abre o Mar Vermelho, por determinação da voz divina, como resposta da voz divina, que Deus estava com eles, o impossível aconteceu e o povo passou caminhando a seco. Você está precisando
que algo impossível torne-se possível na sua vida. Você conhece sobre Deus, que Deus é o Todo-Poderoso, não sabe? Sabe que Ele conhece o passado, o presente e o futuro, não sabe? Mas mesmo assim, como seres humanos, sua alma está angustiada, sua alma está ferida, sua alma está abatida. Você está se sentindo como não estivesse chão, porque a situação que está sobre você está muito difícil. Algo impossível até de ser resolvido pela perspectiva humana, não é verdade? Ei, você chegou num ponto que Deus pode intervir. E agora você deve acreditar que esse Deus que pode intervir, quer intervir para socorrer você. Porque Ele é o Deus dos deuses. Não há outro como Ele. Nem antes e nem depois. E é exatamente neste momento que você deve colocar toda a sua energia, toda a sua fé, toda a sua crença, toda a sua razão sobre os cuidados de Deus. É exatamente neste momento. Pedir a Ele, crendo que Ele pode, crendo que Ele fará. Porque a fé é exatamente isso. É a certeza das coisas que não se vê e convicção de fatos que se esperam. Olha, se a fé é exatamente a certeza do que não se vê, você não vê o impossível acontecer. Você enxerga? Não. É por isso que a sua alma está abatida. É por isso que a sua alma está ferida, está angustiada profundamente. Você não consegue ver. Mas fé é a certeza do que não se vê. Observe. Você pode aproveitar este cenário angustiante para você e, de maneira racional, seguir as orientações da palavra de Deus. Se tal coisa é impossível para você, então agora você começa a olhar com a perspectiva da fé. Bom, fé é a certeza das coisas que não se vê. Eu não vejo um resultado positivo para mim. Se é um processo, se é uma cura, se é um milagre de conseguir uma casa própria ou ganhar uma casa própria de alguém como herança ou de presente, não sei. Se é uma porta de emprego, eu não sei. Se é uma libertação do mundo das drogas, eu não sei. Você sabe qual é o seu problema e sabe que na perspectiva humana é impossível de você alcançar. Mas você pode alcançar pela intervenção divina. Amém? Deus foi com o seu povo. Deus mostra, ao ser com o povo de Israel, ao libertar ele das mãos de Faraó, Deus mostra que Deus, ele se interessa pela sua causa. E aquele que atinge o seu povo será atingido pelo seu Deus, porque o Deus se levanta para defender o seu povo, para guerrear pelo seu povo. Quero dizer a você que Deus está se levantando nesse exato momento para defender a sua causa. Deus tem ouvido a sua prece, Deus tem ouvido o seu clamor, do mesmo modo que tempos atrás ele ouviu o clamor dos israelitas. Deus se levantou do seu trono para guerrear por você, para fazer o impossível acontecer na sua vida. Você acredita nisso? Acredite. Porque o seu problema para Deus não é nada. O Deus que com a palavra disse haja luz e houve luz, o Deus que criou os céus e a terra, pela sua própria vontade e o seu poder, o que você está passando é, de fato, na perspectiva humana, é uma verdade, é uma realidade, pode ser impossível para você, pode ser um impossível de ser solucionada pela perspectiva humana, mas para Deus, isso é fichinha. Esse Deus que tudo pode é o seu Deus. E além de Ele ser o seu Deus, Ele é o seu Pai. Então depositai a vossa confiança no teu Pai, nos cuidados do teu Pai, porque Ele ama você e Ele quer socorrer você. O que você precisa fazer é dizer: Pai, me socorre. Pai, me ajuda. Pai, realiza o milagre que eu necessito. Pai, faz o impossível acontecer no poderoso nome de Jesus. Isso é o que você precisa falar. Isso é o que você precisa dizer, expressar.
para que se cumpra o que Jesus disse em sua palavra: pede e recebereis. Batei e abri-se-vos-á, buscais e achareis, pois o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Peça, que Deus vai fazer um milagre acontecer na sua vida. O impossível acontecer, porque coisas impossíveis é com Ele, porque para Ele nada é impossível. Tudo que for impossível para você, seja uma situação que você esteja vivenciando agora, ou alguma outra que você possa viver lá na frente, no futuro, entrega na mão de Deus. Entrega e descansa nele. Confie nele. Alinhe o seu coração segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. E certamente, no poderoso nome de Jesus, o impossível vai acontecer. Assim como foi impossível, como era impossível na visão humana, o mar se abrir, o mar se abriu. O mar vai se abrir para você. Você vai tomar posse da vitória. Diga, eu tomo posse da vitória. Diga, eu tomo posse dessa palavra que Deus vai intervir na minha causa e irá fazer justiça para comigo. Diga, eu creio no poder de Deus. Diga, eu creio na ação divina que irá operar um milagre que tanto eu preciso. Diga, eu creio, meu Deus. Eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor quer, eu creio que o Senhor fará o milagre acontecer na minha vida. Eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor quer, e eu creio que o Senhor fará o impossível acontecer na minha vida, na minha causa. Eu creio que o Senhor pode, eu creio que o Senhor quer, eu creio que o Senhor fará com que todo o processo que tem se levantado contra mim se torne ao meu favor. E que todo o senso de injustiça levantado contra mim caia por terra. E que a justiça divina do Senhor prevaleça, fazendo com que o impossível aconteça ao meu favor, pela tua misericórdia, pelo teu amor e pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu creio, Senhor, que o Senhor está comigo. Eu creio, Senhor, que o Senhor é meu refúgio e minha fortaleza. Eu creio, ó Jesus, que o Senhor está cumprindo a tua palavra ao dizer que certamente estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu creio, Jesus, que o Senhor está comigo. Ó Jesus, muito obrigado. Ó meu Deus, muito obrigado. Obrigado por esta palavra que falou no meu coração. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito fez eu falar tais palavras de fé. E eu tomo posse dela, crendo no milagre, mesmo não vendo um milagre. Eu tomo posse do milagre, Senhor, crendo pela fé, não pela vista. Eu creio no teu milagre, ó Deus. Eu creio no teu milagre, ó Jesus. E eu digo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu creio e eu recebo para a tua honra e tua glória, meu Deus e Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Que Deus aumente a sua fé. E que você glorifique a Deus ao vivenciar o milagre de Deus na sua vida. O milagre que você tanto estava esperando bater na sua porta e ser uma realidade para você. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, nosso Senhor, hoje e sempre, para a glória do Pai. Amém.